Você já parou para pensar qual que é a solução para tanta maldade no mundo? Para maldade que as pessoas fazem umas com as outras? Eu estava esses dias refletindo sobre isso e eu gostaria de compartilhar com você aquilo que tem queimado no meu coração. Eu sou o Lucas, do canal Nisso Pensai. Você é muito bem-vindo aqui. Peço que, se você gostar dessa reflexão, dessa mensagem, se inscreva no canal, clica em curtir e compartilha com uma pessoa que você acredita que isso seria útil, tá bom? Muito obrigado e vamos lá. Aquilo que tem queimado meu coração é justamente essa pergunta que eu te fiz no início, sabe? Qual é a solução para tanta maldade no mundo, para tanta maldade nas pessoas? E o primeiro ponto a ser destacado antes da gente caminhar para a solução, que talvez ao ter clicado nesse vídeo ou ao estar assistindo esse vídeo você já deduza qual que é a solução, mas o primeiro ponto que a gente tem que se atentar é entender que é a maldade no mundo, a maldade nas pessoas, ela se origina por causa do pecado. E um erro que muitas vezes as pessoas cometem é sempre apontar o dedo para o outro, pensando o outro é pecador, o outro erra. Mas acontece que a palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Romanos 3:23 que todos pecaram. Isso inclui toda a humanidade, com exceção óbvia de Cristo. Mas isso inclui toda a humanidade caída. Desde Adão até eu e você, todo mundo pecou, todo mundo errou, todo mundo teve uma conduta, um comportamento que desagradou a Deus, desonrou a Deus, desobedeceu a Deus. E por causa disso, é justo que nós venhamos pagar o preço por isso. E é justamente por esse motivo, pelo pecado no nosso coração, que existe tanta maldade no mundo. É justamente por causa do pecado no nosso coração, que nasce no nosso coração, na nossa natureza caída, existem tantos assassinatos, tantos estupros, tantas violências, tantas coisas ruins e horríveis que as pessoas fazem umas com as outras. E sabe, diante de tudo isso que a gente tem vivido nesses últimos dias, eu tenho refletido sobre a solução para isso, sabe? E cada vez mais tem queimado no meu coração que a solução é o Evangelho. É as pessoas crerem em Cristo, se submeterem a Cristo e terem a sua vida transformada por Jesus. Nisso me vem à mente aquela palavra lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz que todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou quando Paulo vai lá dizer em Efésios, no capítulo 4, se não me falha a memória, onde ele diz: aquele que roubava, agora pare de roubar e com o trabalho de suas mãos consiga o seu sustento e a mais para ajudar os necessitados. O que eu quero dizer com isso? Que o poder de transformação do Evangelho na vida das pessoas pode transformar uma família, pode transformar um bairro, uma cidade, uma sociedade por completo. Por quê? Porque o Evangelho, ou seja, a obra de Cristo no nosso coração, ela nos transforma de tal forma que agora, pela graça de Deus, é nos dada uma nova natureza, a gente nasce de novo. Como o versículo que eu acabei de citar, de 2 Coríntios: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, é uma nova criatura, é uma nova oportunidade, um recomeço. E sabe, eu estava refletindo que quantos assassinatos seriam evitados se o Evangelho fosse pregado para pessoas que um dia iriam fazer isso. E antes de fazer isso, elas crescem em Jesus e se submetessem a Ele. Quantos divórcios, quantos adultérios seriam evitados se tanto o homem quanto a mulher ouvissem o Evangelho, crescem em Jesus, se submetessem a Ele. Quantas famílias seriam restauradas, quantas pessoas não cairiam nas drogas, quantos assaltos seriam evitados, quantas mulheres seriam evitadas de serem violentadas. Se as pessoas, se nesse caso em específico por último, né, se os homens eles ouvissem o Evangelho e tivessem a sua vida transformada pelo poder que há nas boas novas. E eu compartilho isso como, de certa forma, um apelo a você que está escutando, a não ficar de boca fechada, sabe? No final desse capítulo que eu acabei de citar, de 2 Coríntios, no capítulo 5 ali, versículo 21, se não me falha a memória, Paulo ele vai falar sobre a obra do Evangelho. E nos versículos anteriores ele vai falar que Deus ele quer nos usar como instrumento para falar às outras pessoas a obra dele, que ele deseja reconciliar toda a humanidade, reconciliar as pessoas com Deus através da obra redentora de Cristo. Só que muitas vezes a gente tem ficado de boca fechada, de braços cruzados, esperando as tragédias acontecer. Quantas tragédias seriam evitadas se nós, como cristãos, como igreja, anunciássemos o Evangelho com intensidade, com vontade? Sabe, se nós fôssemos na raiz do problema. Porque
todos os pecados, seja esses crimes mais graves que eu comentei antes, né? Seja um assassinato, um roubo, uma violência contra a mulher, sabe? Coisas nesse sentido, se tudo isso fosse combatido na sua origem, mesmo antes da pessoa fazer isso, dela pensar em fazer isso, se fosse combatido no coração dela, com a pregação do Evangelho, onde a pessoa rendendo a sua vida a Cristo, transformada, a nossa sociedade poderia estar muito melhor. As pessoas poderiam estar muito melhor. Quantos crimes seriam evitados, quantas destruições, quantos sofrimentos seriam evitados. E talvez nessa altura você tenha se esquecido qual que é a boa notícia do Evangelho. E ela pode ser resumida no versículo final ali do que eu citei de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, onde Paulo diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Eu convido você que está assistindo esse vídeo, ou escutando esse vídeo, a refletir sobre isso. O que seria da humanidade, o que seria da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa comunidade, se todas as pessoas crescem em Jesus, se todas as pessoas rendessem as suas vidas a Cristo. E de certa forma eu diria que eu sei que isso é difícil, é desafiador, mas também é uma missão que nos foi dada. Não necessariamente que todos vão crer, mas que pelo menos todos escutem. E a pergunta que fica é, se depender de nós, será que todos escutariam? Será que a gente falaria para todos? Este é o Evangelho, sabe o que eu acabei de ler? Deus fez de Cristo a oferta pelo nosso pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Sabe, os nossos erros, as nossas ofensas contra Deus. Cristo pagou na cruz para que hoje nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Para que hoje nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Quantas vidas seriam transformadas se a mensagem do Evangelho chegasse até elas e elas crescem? Como eu já comentei ao longo desse vídeo várias e várias vezes, quantas tragédias seriam evitadas. Então, eu convido a você que escutou esse vídeo, ou melhor, olhou esse vídeo e escutou também, anuncie o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Proclame essa boa notícia. Você não sabe, mas às vezes, pela graça de Deus, você pode estar sendo usado para evitar que uma pessoa caia nas drogas, ou pense em acabar com a sua vida, para evitar que uma família seja destruída, um divórcio ocorra, que um crime hediondo seja cometido. Se nós atacar na raiz do problema, na origem do problema, que é o coração humano, onde as pessoas podem ser transformadas pelo poder do Evangelho, grandes transformações podem acontecer. Eu espero que esse vídeo provoque uma reflexão na sua vida e um apelo, sabe, um chamado para proclamar o Evangelho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.